Olá família, daqui é o vosso mano Nelson PSM, a partir do canal Nelson PSM Oficial. Sejam bem-vindos no canal. Para você que é pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você que é, senhora, mulher, seja bem-vinda neste canal Nelson PSM. Este é um canal que nós falamos sobre imigração, sobre consultoria de imigração e viagem e o destino da nossa informação vai para aqueles que pretendem imigrar, tirar visto para trabalhar na Europa, para fazer formação, estudar na Europa, para todos aqueles que têm pretensão de imigrar também, e aqueles até que também querem tirar apenas um visto de turismo e voltar no seu país de origem, também esse vídeo e este canal é para si, ok? Então, sejam todos bem-vindos neste canal Nelson PSM. Hoje o tema é qual é o visto que posso tirar para viajar com criança, ok? Com as minhas crianças, ou seja, qual é o visto que dá para viajar com criança? Então, vais aprender tudo neste vídeo, neste canal. Seja bem-vindo. Atualmente, os angolanos querem partir para outra banda. Querem viajar para a Europa. Querem imigrar. Especificamente, as pessoas que não têm responsabilidade matrimonial, ou seja, que são casados, ok? E também as pessoas que são casados querem tanto quanto imigrar e deixar o país, ok? E a maioria, ou 95% dos angolanos, o seu desejo imigratório tem sido como destino Portugal. Portugal atualmente é um dos países que mais escolhe por angolanos, ok? E a pergunta que não se cala é esta: qual é o maior visto para imigrar como família, ou seja, com as crianças, ok? Qual é o maior visto, o melhor visto para imigrares com as tuas crianças? Você que é mãe e quer imigrar com teus filhos, e você que é pai e queres imigrar com teus filhos, e você até que é pai, já está na Europa e queres tirar teus filhos da Europa e tua mulher, queres tirar tua mulher e teus filhos da Angola para a Europa. Este vídeo é para si. Para você que é mulher, ok? E tens o teu marido em Angola, não importa se é Angola, Cunhinga, Bié, Uambo, Lubango, Cunene, Wish, Bazacongo, Coloibengo, mas queres tirar a tua família junto com as crianças para a Europa, especificamente em Portugal. Qual é o visto adequado para tu tirares, ok? Com 95 a 99% de certeza da concessão do seu visto. Então, é este vídeo na qual eu vou falar sobre isso, ok? Família, primeira coisa, você que tens criança, existem vistos que não deves tirar, ok? Existem vistos que não deves tirar, ok? Tipo, suponhamos, você que quer viajar com criança não pode tirar visto de procura de trabalho para Portugal. Está errado. Porque o visto de procura de trabalho não lhe possibilita constituir o processo e anexar as crianças. Ok? Este visto, como assim se diz, procurar trabalho. Então não podes viajar tirando esse tipo de visto, ok? Família, não tira. Meu senhor, você quer levar as crianças, não tira visto de procura de trabalho, ok? Minha senhora, você que quer levar as crianças, não tira visto de procura de trabalho. Visto de procura de trabalho é melhor para jovem que tem uma idade equivale a 18 até 35 anos de idade e que não tenha uma responsabilidade, que não tem, ou seja, não é que não tenha uma responsabilidade matrimonial, não. Pessoa que tem responsabilidade matrimonial pode tirar esse visto, mas desde que não leva a criança, ok? Então esse visto não é para ti. Então o visto que também não deves tirar, você que está a levar a criança, ou seja, você que quer levar a criança, é qual tipo de visto? Eu acho especificamente isso vai ser outro vídeo, ok? O que eu quero falar aqui é o visto que deves levar criança, ok? Então, qual é o visto que você deve levar a tua criança? Qual é? Primeiramente, vou apresentar 4 vistos, ok? Que tu deves levar criança. Mas dentre esses quatro, vamos falar categoricamente, ou seja, sobre esses 4, vamos ver se é possível aplicar em função do que está a acontecer no consulado português, ok? Será que o consulado português está a dar esse tipo de visto para tu viajares com as crianças? Vamos lá ver. Primeiramente é o visto Schengen, ok? Visto Schengen. O visto Schengen é um visto, sim, que você pode viajar realmente com crianças, mas com este tipo de visto, atualmente, em função dos apertos imigratórios em Portugal, falando diretamente da AIMA,
não podes viajar com este visto se tiveres o objetivo de residir em Portugal com as tuas crianças. Vou lhe ser sincero, este visto é possível sim viajar com as crianças, visto Schengen, visto de turismo, tu e as tuas crianças preparadas organizarem um processo, podes dar entrada do processo numa agência, ou você sozinho a organizar e viajar. Mas, se o teu objetivo é turistar, na boa, podes organizar um processo de turismo com as tuas crianças e vai dar tudo certo, ok? Agora, se o teu objetivo for imigrar, mano, risca esse tipo de visto, ok? O visto Schengen não é adequado para tu imigrares com ele atualmente, ok? Ah, eu já fui, minha prima foi, deu certo, conseguiram fixar a residência. Esquece. Esse visto não é adequado atualmente. A AIMA não está a fixar residência com esse tipo de visto, ok? Então, vais ter muita dificuldade em se manter em Portugal com esse tipo de visto e vais viver de forma ilegal. Até que podes conseguir trabalho, mas se legalizar, não dará certo. Então, e também, entre parênteses, tu podes tirar esse visto Schengen com criança se você tiver já um histórico de viagem, ok? Ou tiveres um bom trabalho, aí podes aplicar esse tipo de visto com as crianças. E também abrindo parênteses, quando tiveres a aplicar esse tipo de visto, certifica. Se for para turismo, certifica. Se os teus filhos estão numa fase das aulas. Se estiverem numa fase das aulas, não aconselho tirar, vai ser indiferido em função dos meninos, ou seja, o país estiver num ano letivo corrente e você tirar um visto de turismo para ir passear com as crianças. Então, este é o primeiro visto. O segundo visto que tu podes tirar é o que já está cancelado. Não podes tirar, esse não vamos só mencionar, ok? É o CPLP que agora já está, ok? Já não se pode tirar. Então, o terceiro visto é o visto de saúde, ok? O visto de saúde é um visto que tu podes tirar também de categoria nacional, que podes tirar com as crianças, mas desde que, pronto, se as crianças estiverem doentes, você pode ir num hospital mais próximo que está acompanhando os teus filhos e pedir um relatório médico no doutor e alguns exames complementares e você fazer uma marcação da consulta lá em Portugal, ok? Caso não tenhas essa possibilidade e essa força de organizar o teu processo, entrega numa agência próxima como nossa ou outras que existem, ok? Cuidarão do teu processo imigratório com visto de saúde, ok? Visto de saúde também é um visto que podes anexar, ou seja, pode tirar com criança, ok? E outro visto, esse é o último, ok? Que você vou lhe ser sincero, que é o mais seguro, que eu mais recomendo, ok? Mas antes de falar esse visto, subscreve, curte, ok? Curte o canal, subscreve no canal, ok? Curte. Agora, antes de falar sobre o último visto, eu vou falar sobre o visto de saúde, que mencionei há pouco tempo. Companheiro, tem muitas formas de você conseguir o visto de saúde. Tem aquelas formas que as pessoas já conhecem, ok? Relatório, não sei se vão tirar onde, ok? E tem mesmo, se você está doente, teus filhos estão mesmo doentes, quer ir em Portugal, pode mesmo pedir no teu doutor que está te acompanhar para doutor, eu quero ir em Portugal. Então, por favor, esse meu filho, esse cabeçudo e essa cabeçuda, lhe faz relatório médico e os exames complementares, eu vou aplicar o visto de saúde na Embaixada Portuguesa em Luanda, ok? E não pode ter erro, ok? Não pode ter erro, companheiros. Aquilo que tiver na marcação da consulta, ou seja, os exames, o relatório médico, a consulta que constar, ou seja, o tratamento que tiver a constar no relatório médico é a mesma especialidade que tem que estar na marcação da consulta, ok? Em Portugal. Então é mais ou menos isso. Agora, esse tipo de visto tem que ter nota. Tem uma nota importante ao explicar esse tipo de visto. Atualmente, o consulado até que está dando, mas também está difícil para te dar este tipo de visto. Desde que os documentos, tanto quanto de saúde ou outras coisas, estejam em conformidade. Vou lhe ser sincero. O consulado parece estar achando que tudo é falso, mas não sei, ok? Atualmente, esse visto está a ser muito notificado pelo consulado, ok? Visto de saúde está a ser notificado. 95, não vou falar 95 é pouco, 99% dos processos de visto de saúde em Portugal estão a ser notificados para uma entrevista e 90 a 85% está a ser negado, ok? Então, o consulado está a negar visto de saúde também, ok? Se os documentos não estiverem em conformidade, está a negar. Ah, doutor, o meu documento já me negaram, o documento estava em conformidade. O consulado está a negar mesmo vistos, ok? Atualmente, o Consulado Geral de Portugal não está como noutrora, ok? Se você não tiver condições de organizar, ou seja, você não sabe organizar o processo sozinho, procura uma agência segura, séria, que pode te ajudar a organizar o processo. Por quê? Porque até mesmo os processos com aquelas próprias agências
estão a ser negados. Imagina mais você cuidar do teu processo sozinho, ok? Então, se haver necessidade de procurar uma agência que te ajuda, mas desde que seja séria, porque tem muitas agências que estão a burlar, que estão assim, não ser transparente com os clientes. Então, é mais ou menos isso. Agora, vou ir para o último ponto. Mas antes de ir para o último ponto, como habitual, eu vou falar sobre Deus, algo importante que eu devo não parar de falar. É no seguinte, companheiro, ok? Tem uma parte, eu vou lhe ser sincero, uma parte da Bíblia, ou seja, nem uma parte da Bíblia, está escrito em Mateus, Lucas também fala isso, Mateus, Lucas fala isso. Companheiro, João também, eu acho, João 11 fala isso. Eu vou falar duas coisas, ok? Vou falar duas coisas, ok? Porque essas duas coisas me tocam muito. Companheiro, quando Jesus foi morto na cruz, ok? Ou seja, Jesus tinha 12 discípulos, e dentre os 12 discípulos, um dos discípulos lhe traiu, ok? Judas Iscariote. Traiu Jesus por 30 moedas. E Jesus foi pego pelos oficiais e foi levado, ok? E no entanto, vocês já sabem, ok? Já sabem o que aconteceu depois de Jesus ser levado. Jesus foi espancado totalmente, foi batido, ok? Foi batido. A Bíblia fala que Jesus começou a sangrar de tanta pancadaria que os oficiais foram dando para Jesus. E o mais duro não é simplesmente sangramento, é que quando Jesus estava a ser batido e estava a sangrar, Jesus tinha sede, companheiro. Jesus tinha tanta sede que quando deram para ele, ok? Jesus, a vez de para lhe darem água, lhe deram, companheiro, isso é profundo. Jesus, de tanta pancadaria, já não conseguia carregar aquela cruz tão pesada em função das chicotadas que estava a levar, companheiro. E aquelas chicotadas romanas, companheiro, é aquelas chicotadas que tinha, como é que se diz aquela palavra? Tá? Tinha aquelas pingas de aço, que quando você bate, sai com pelo, sai com carne, companheiro. E a Bíblia fala que Jesus foi levado a Golgota, lá onde ele foi crucificado. Pregaram aqui Jesus, lhe pregaram na outra mão, lhe pregaram nas pernas. E, companheiro, mano, eu não imagino me pregar aqui, um prego, só mesmo um prego, aquele da pedreira, me pregar aqui. Ok? Jesus foi pregado nas duas mãos e foi pregado nas pernas, de forma cruzada, foi pregado, companheiro, e Jesus não aguentou, companheiro. Jesus é ser humano, além de ser Deus. Jesus não foi 50% Deus, 50% humano, não. Jesus foi 100% humano e 100% Deus. Então Jesus foi morto lá na cruz do Calvário. E vou lhe ser sincero, a minha pergunta é: onde que estava Maria, mãe de Jesus, quando Jesus estava lá? Eu tenho certeza que Maria estava lá presente a ver o seu filho a morrer na cruz. Você que é mulher, ou você que é homem, como é que você se sente quando o teu filho está na UTI, na beira da morte? Como é que você sente? Você como mãe, como é que você sente quando o teu filho está a morrer lá na UTI? Então, eu quero imaginar como é que a Maria se sentiu vendo o seu filho a morrer e ela não conseguir fazer nada para salvá-lo. Essa é a minha pergunta, companheiro. A dor de uma mãe vendo o seu filho ser crucificado por pessoas que lhe negaram. A Bíblia fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas do que a luz. E uma coisa maravilhosa é que depois de Jesus, né? Depois tiraram Jesus daí, levaram para onde? Para o sepulcro. E quando tiraram do... Olha, companheiro, quando Jesus estava no sepulcro, a Bíblia fala que a Maria Madalena foram correr atrás de Jesus. Eu não estou pregando, mas eu quero falar de Deus, ok? Companheiro, no terceiro dia, quando Jesus ficou um dia lá enterrado no sepulcro, segundo dia no sepulcro, no terceiro dia, Jesus Cristo, companheiro, houve um relâmpago.
A Bíblia fala que houve um relâmpago, houve uma ventania, um vento, como se fosse um vento impetuoso, mas não é, ok? Mas um relâmpago, houve um torboliço, assim posso dizer, que de tanto, companheiro, aquilo é de tanta força de Deus ao ressuscitar o seu filho, que a pedra que estava tapada pelo sepulcro de Jesus Cristo foi removida, ok? E quando as mulheres que foram ter com Jesus e visitá-lo, ok? Para lavar o corpo de Jesus, ok? Para não apodrecer, encontraram um anjo, frente ao sepulcro de Jesus. Perguntaram para elas, quem vocês estão à procura? Ele disse, ai, é profundo, companheiro, é profundo. Ai, Jesus é bom, ok? Estavam à procura de Messias, o Nazareno. Ele já não está aqui. Ele ressuscitou dos mortos. Ele agora vive. Conforme vos disse que no terceiro dia ressuscitará, ele já não está aqui. As moças estavam, olha, Deus fez bem para aquelas mulheres irem testificar se o que o anjo estava a falar era verdade. Foram rebascular. Onde Jesus estava lá, não estava lá. Falou, corre, vai avisar com os discípulos que Jesus já vive. Aleluia. Aceita Deus como Senhor e Salvador da tua vida, ok? Então vamos lá. Vamos lá. No último visto adequado que eu aconselho tirar atualmente para você que quer imigrar, companheiro. Para você que quer imigrar, o visto adequado para você que quer imigrar pode ser difícil, ok? Mas é o melhor para você que quer imigrar. E é possível sim. Para o visto adequado para você, é o visto de contrato de trabalho, atualmente, ok? O visto de contrato de trabalho é específico, é um visto específico e objetivo que pode te fazer levar as crianças. Ah, doutor Nelson, como é que eu vou tirar esse visto? Vou te explicar muito bem, meu querido, minha querida, como você deve tirar esse visto. Desde que se você dar entrada numa empresa, explica se eles têm a capacidade de te facultar contrato, ou seja, de tirar esse visto com contrato, se eles conseguem, ok? E esse visto é um visto que você pode organizar o processo. Imaginemos que eles vão mandar o contrato para a empresa lá em Portugal, tudo bem organizadinho, o contrato vai vir contrato, extrato bancário, documentos da empresa, vão mandar tudo em teu nome, vai vir em Angola, e você vai constituir o teu processo de contrato de trabalho para Portugal. E imaginemos, se você tiver crianças inferior a 5 anos, o processo das crianças, se tiver inferior a 5 anos, o processo da criança pode desorganizar visto, ok? Um visto espécie de estudante, pode fazer matrículas dessas crianças na creche. Se tiverem uma idade inferior a 5 anos, podes fazer uma matrícula na creche em Portugal, ok? Contrata um advogado, você que é agência, tem esse tipo de processo, contrata um advogado para fazer isso, ok? E vais ter documentos da creche das crianças se estiverem inferior de 5 anos. Se as crianças estiverem superior a 5 anos, você deve matricular elas na escola, ok? Numa escola. Quer dizer que a mãe vai tirar o visto de trabalho com o contrato, as crianças vão tirar o visto de estudante. Por quê? O teu processo vai dar a entender que eu encontrei uma proposta de trabalho em Portugal e porque as crianças não podem ficar, vou levar essas crianças. E ao levar essas crianças, não ficarão sem ocupação, ok? Enquanto eu estiver a trabalhar, essas crianças estarão na escola, estarão estudando. Esse é o visto adequado e sério, responsável e objetivo que eu poderei lhe aconselhar para tirar, ok? Prontos, esse é o vídeo que eu poderia lhe aconselhar, os vistos que você pode tirar com criança. Eu lhe aconselho tirar o visto de contrato de trabalho, caso lhe for possível. Não, senhor Nelson, agora veio essa coisa de via verde, como é que vamos fazer? É básico, isso depois vou explicar no outro vídeo como funciona a via verde. Mas, tirando o visto de trabalho não prejudica nada, ok? Tu viajares com as tuas crianças, ok? Prontos, Deus abençoa fortemente, subscreve no canal, curte, ok? Me siga no Instagram, companheiro. Eu tenho poucos seguidores no Instagram. Vão visitar Nelson PSM, oficial. Visitam, curtem e seguem, ok? Deus abençoa, tamo junto.